Olá, queridos, paz do Senhor, bem-vindo aqui ao meu canal, Pastor Wesley José. Vamos juntos dar sequência à leitura bíblica na versão transformadora, nova versão transformadora, esta que temos lido já aí há alguns dias, são 87 dias ininterruptos da leitura da Palavra de Deus, e você que está firme conosco diariamente, com certeza Deus já tem falado com você de forma especial. Eu tenho absoluta certeza em afirmar isso, porque ao abrirmos a palavra de Deus, ela fala conosco, Deus fala conosco. Então, querido, aproveite para curtir, compartilhar e também inscrever-se no canal, caso você ainda não seja inscrito aqui. Amém? Hoje nós vamos de 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Mas antes quero orar contigo. Querido Deus, te agradeço pela vida, pela saúde, pelo vigor, pela família, pelos amigos. Te agradeço, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos juntos aqui para este momento de leitura da tua palavra. Fica conosco. Amém. 1 Tessalonicenses capítulo 1 diz assim a palavra de Deus: Nós, Paulo e Silas e Timóteo, Paulo, Silas e Timóteo, escrevemos esta carta à igreja em Tessalônica, a vocês que estão em Deus, o Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus lhes dê a paz. Sempre damos graças a Deus por todos vocês e os mencionamos constantemente em nossas orações. Quando oramos por vocês diante de nosso Deus e Pai, relembramos o trabalho fiel, seus atos em amor, a sua firme esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos, que Deus os ama e os escolheu, pois quando lhes apresentamos as boas novas, não o fizemos apenas com palavras, mas também com poder, visto que o Espírito Santo lhes deu plena certeza de que era verdade e o que lhe dizíamos. E vocês sabem como nos comportamos entre vós, entre vocês e em seu favor. Assim, apesar do sofrimento que isso lhes trouxe, vocês receberam a mensagem com alegria que vem do Espírito Santo e se tornaram imitadores nossos e do Senhor. Com isto, tornaram-se exemplo para todos os irmãos na Grécia, tanto na Macedônia como na Acaia. Agora, partindo de vocês, a palavra do Senhor tem se espalhado por toda parte, até mesmo além da Macedônia e da Acaia, pois sua fé em Deus se tornou conhecida em todo lugar. Não precisamos sequer mencioná-la, pois as pessoas têm comentado sobre como vocês nos acolheram e como deixaram os ídolos a fim de servirem ao Deus vivo e verdadeiro. Também comentam como vocês esperam do céu a vinda de Jesus, o Filho de Deus, a quem ele ressuscitou dos mortos e que nos livrará da ira que está para vir. 1 Tessalonicenses capítulo 2. Vocês mesmos sabendo, irmãos, que a visita que lhes fizemos não foi inútil. Sabemos como fomos maltratados e quanto sofremos em Filipos antes de chegarmos aí. E, no entanto, com confiança do nosso Deus, anunciamos a vocês as boas novas de Deus, apesar de grande oposição. Portanto, como veem, não a pregamos com intenção de enganá-los, nem com motivos impuros, nem com artimanhas. Em vez disso, falamos como mensageiros de Deus, aprovados por Deus, aos quais foram confirmadas as boas novas. Nosso propósito não é agradar a pessoas, mas a Deus, que examina as intenções de nosso coração. Como bem sabem, nunca tentamos conquistá-los com bajulação, e Deus é nossa testemunha de que não agimos motivados pela ganância. Quanto ao reconhecimento humano, nunca o buscamos de vocês, nem de outro, ainda que, como apóstolo de Cristo, tivéssemos o direito de fazer certas exigências.
agimos como crianças entre vocês, ou melhor, fomos como a mãe que alimenta os filhos e deles cuida. Nós o amamos tanto que compartilhamos com vocês não apenas as boas novas de Deus, mas também a nossa própria vida. Não se lembram, irmãos, de como trabalhamos arduamente entre vocês? Noite e dia nos esforçamos para obter sustento, a fim de não sermos pesado, para que nem pesados, não sermos um peso para ninguém, enquanto lhes anunciávamos as boas novas. Vocês mesmos são nossas testemunhas. Deus também é de que fomos dedicados, honestos e irrepreensíveis com todos vocês. E sabem que tratamos cada um como um pai trata os filhos. Aconselhamos, incentivamos e insistimos para que vivam de modo que Deus considere digno, pois Ele os chamou para terem parte em seu reino e em sua glória. Portanto, nunca deixamos de agradecer a Deus, pois quando vocês receberam de nós a mensagem dele, não consideraram nossas palavras meras ideias humanas, mas aceitaram como palavra de Deus o que sem dúvida são. E essa mensagem continua a atuar em vocês, os que creem. Irmãos, vocês foram perseguidos por seus próprios compatriotas, tornando-se assim imitadores da Igreja de Deus em Cristo Jesus na Judéia, que também sofreram nas mãos do seu próprio povo, os judeus. Eles mataram o Senhor Jesus Cristo e os profetas, e agora também nos perseguem. Não agradam a Deus e trabalham contra toda a humanidade, procurando impedir-nos de anunciar a salvação aos gentios. Com isso, continuam a acumular pecados, mas a ira de Deus finalmente os alcançou. Irmãos, depois de um breve tempo separados de vocês, embora nosso coração nunca os tenha deixado, esforçamo-nos por voltar a vê-los pela grande saudade que sentimos. Queríamos muito visitá-los. Eu, Paulo, tentei não apenas uma vez, mas duas. Satanás, porém, nos impediu. Afinal, o que nos dá esperança e alegria? E qual será a nossa magnífica recompensa? A coroa diante do Senhor Jesus. Quando ele voltar, serão vocês. Sim, vocês são nosso orgulho e a nossa alegria. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 3. Por isso, quando não pudemos mais suportar, resolvemos ficar sozinhos em Atenas e enviamos Timóteo para visitá-los. Ele é nosso irmão e colaborador de Deus na proclamação das boas novas de Cristo. Nós o enviamos para fortalecê-los e animá-los na fé, para que as dificuldades não os abalem. Mas vocês sabem que estamos destinados a passar por elas. Quando ainda estávamos com vocês, nós advertimos de que as aflições em breve viriam, e não foi o que aconteceu, como bem sabem. Assim, quando não pude mais suportar, enviei Timóteo para saber se continuavam firmes na fé. Tinha receio de que o tentador os tivesse vencido e todo o nosso trabalho houvesse sido inútil. Agora, porém, Timóteo voltou trazendo boas notícias a respeito de sua fé e seu amor. Ele nos contou que vocês se lembram sempre com alegria da nossa visita e que desejam nos ver tanto quanto nós queremos vê-los. Por isso, irmãos, apesar de nosso sofrimento e dificuldade, ficamos animados porque vocês permaneceram firmes na fé. Agora, vivemos por saber que estão firmes. Agora, revivemos por saber que estão firmes no Senhor. Sim, agradecemos a Deus por vocês, por sua causa. Temos grande alegria na presença de Deus. Noite e dias oramos por vocês com fervor, pedindo que possamos vê-los novamente, a fim de ajudá-los a aperfeiçoar a fé.
que Deus, nosso Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, nos encaminhe a vocês em breve. Que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns pelos outros e por todos, da mesma forma que nosso amor transborda por vocês. E como resultado, que Deus, nosso Pai, torne seu coração forte, irrepreensível e santo diante dele, para quando nosso Senhor Jesus Cristo voltar com todo o seu povo santo. Amém. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4. Finalmente, irmãos, pedimos e incentivamos em nome do Senhor Jesus que vivam para agradar a Deus, conforme lhes instruímos. Vocês já vivem desse modo e os incentivamos a fazê-lo ainda mais, pois se lembram das instruções que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus, a vontade é que vocês vivam em santidade. Por isso, mantenham-se afastados de todo pecado sexual. Cada um deve aprender a controlar o próprio corpo e assim viver em santidade e honra, não em paixões sensuais, como gentios que não conhecem a Deus. Nesse assunto, não prejudiquem nem enganem o irmão, pois o Senhor punirá todas essas práticas, como já os advertimos solenemente, pois Deus nos chamou para uma vida santa e não impura. Portanto, quem se recusa a viver de acordo com essas regras não desobedece não desobedece os ensinamentos humanos, mas rejeita a Deus que lhes dá o seu Espírito Santo. Não precisamos lhes escrever sobre a importância do amor fraternal, pois o próprio Deus os ensinou a amarem uns aos outros. De fato, vocês já demonstram amor por todos os irmãos em toda a Macedônia. Ainda assim, irmãos, pedimos que os amem ainda mais. Tenham como objetivo uma vida tranquila, ocupando-se com seus próprios assuntos e trabalhando com suas próprias mãos, conforme instruímos anteriormente. Assim, os que são de fora respeitarão seu modo de viver e vocês não terão de depender de outros. Agora, irmãos, não queremos que ignorem o que acontecerá aos que já morreram, para que não se entristeçam como aqueles que não têm esperança, porque cremos que Jesus morreu e foi ressuscitado. Também cremos que Deus trará de volta à vida, como Jesus, todos que morreram. Dizemos a vocês, pela palavra de nosso Senhor, nós, os que ainda estivermos vivos, quando o Senhor voltar, não iremos ao encontro dele antes daqueles que já morreram, pois o Senhor mesmo descerá do céu com um brado de comando, com voz do arcanjo e com toque da trombeta de Deus. Primeiro os mortos em Cristo ressuscitarão, depois com eles nós. Os que ainda estivermos vivos seremos arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares. Então encontraremos com o Senhor para sempre. Portanto, animem uns aos outros com essas palavras. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Não é necessário, irmãos, que eu lhes escreva sobre quando e como isso tudo acontecerá, pois vocês sabem muito bem que o dia do Senhor virá inesperadamente, como ladrão à noite. Quando as pessoas disserem tudo está em paz e seguro, então o desastre lhes sobrevirá tão repentinamente como iniciam as dores de parto de uma mulher grávida e não haverá como escapar. Mas vocês, irmãos, não estão na escuridão a respeito dessas coisas, não devem se surpreender quando o dia do Senhor vier como ladrão, porque todos vocês são filhos da luz e do dia, não pertencem à escuridão e à noite. Portanto, fiquem atentos, não durmam com os outros, permaneçam atentos e sejam sóbrios. À noite as pessoas dormem, os bêbados se embriagam, mas nós que vivemos na luz devemos ser sóbrios, protegidos pela armadura da fé e do amor, usando o capacete da esperança da salvação.
porque Deus decidiu nos salvar por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, em vez de derramar sua ira sobre nós. Cristo morreu por nós para que, quer sejamos despertos, quer dormimos, vivamos com Ele para sempre. Portanto, animem e fiquem uns aos outros e edifiquem uns aos outros como têm feito. Irmãos, honrem seus líderes na obra do Senhor. Eles trabalham arduamente entre vocês e lhes dão orientações. Tem grande respeito e amor sincero por eles, por causa do trabalho que realizam, e vivam em paz uns com os outros. Irmãos, pedimos que advirtam os indisciplinados, encorajem os desanimados, ajudem os fracos, sejam pacientes com todos, cuidem que ninguém retribua mal com mal, mas procurem fazer o bem uns aos outros e a todos. Estejam sempre alegres, nunca deixem de orar, sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Jesus. Não apaguem o espírito, não desprezem as profecias, mas ponham à prova tudo. Ponham à prova tudo o que é dito e fiquem com o que é bom. Mantenham-se afastados de toda forma de mal. Agora que Deus da paz os torne santos em todos os aspectos e que o espírito, a alma, o corpo de vocês sejam mantidos irrepreensíveis até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama fará isso acontecer, pois é fiel. Irmãos, orem por nós. Cumprimentem todos os irmãos com um beijo santo. Encarrego-os, em nome do Senhor, de lerem esta carta a todos os irmãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Isaías capítulo 25. Ó Senhor, honrarei e louvarei o teu nome, pois és meu Deus. Fazes coisas maravilhosas. Tu as planejaste há muito tempo e agora as realizaste. Transforma cidades poderosas em monte de ruínas, cidade com muros fortes se tornam escombros, belos palácios em terras distantes são destruídos e jamais serão reconstruídos. Por isso, nações fortes declaram tua glória, povos cruéis te temerão. Mas tu, Senhor, és fortaleza para os pobres, torre de refúgio para os necessitados. Em suas angústias és abrigo contra a tempestade, é sombra contra o calor. Pois os atos opressores dos cruéis são como tempestade que açoita o muro, como calor implacável no deserto. Tu, porém, calas o rugido das nações estrangeiras, como as sombras de uma nuvem diminui o calor implacável. Assim, os cânticos das soberbas dos cruéis são silenciados. Em Jerusalém, o Senhor dos Exércitos oferecerá um grande banquete para todo o povo do mundo. Será um banquete delicioso, com vinho puro e envelhecido e carne da melhor qualidade. Ali removerá a nuvem de tristeza, a sombra escura de cobre toda a terra. Ele engolirá a morte para sempre. O Senhor soberano enxugará todas as lágrimas, removerá para sempre todo o insulto contra sua terra e o seu povo. O Senhor falou. Naquele dia o povo dirá: Este é nosso Deus. Confiamos nele. Ele nos salvou. Este é o Senhor em quem confiamos. Alegremo-nos em seu livramento,
pois a mão do Senhor descansará sobre Jerusalém. Moabe, porém, será esmagada, será como palha pisada e deixada para apodrecer. Deus empurrará para baixo o povo de Moabe, como um narrador empurra a água para baixo, como um nadador empurra a água para baixo com as mãos. Acabará com seu orgulho e com todas as suas obras perversas. Os muros altos de Moabe serão demolidos, serão derrubados por terra até o pó. Isaías capítulo 26. Naquele dia toda a terra de Judá entoarão este cântico. Nossa cidade é forte. Estamos cercados pelos muros da salvação de Deus. Abram os portões para os justos, deixe entrar os fiéis. Tu guardarás em perfeita paz todos que em ti confiam, aqueles cujo propósito estão firme em ti. Confie sempre no Senhor, pois o Senhor Deus é rocha eterna. Ele humilha os orgulhosos, rebaixa a cidade arrogante e lança ao pó. Os pobres a pisoteiam e os necessitados caminham sobre ela. Para os justos, porém, o caminho é reto. Tu que ages com retidão, tornas plano o caminho diante deles. Senhor, ao seguir tuas justas decisões, depositamos em ti nossa esperança. O desejo de nosso coração é glorificar teu nome. À noite eu te procuro, ó Deus, pela manhã te busco de todo o meu coração, pois só quando vem julgar a terra as pessoas aprendem justiça. Tua bondade com os perversos não os leva a fazer o bem. Embora os outros pratiquem justiça, eles continuam a fazer o mal. Não levam em conta a majestade do Senhor. Ó Senhor, eles não prestam atenção à tua mão levantada. Mostra-lhe teu zelo em defender teu povo. Então serão envergonhados. Que o fogo da tua ira os consuma teus inimigos. Senhor, tu nos concederás paz. Sim, tudo o que realizamos vem de ti. Ó Senhor nosso Deus, outros senhores nos governaram, mas só a ti adoramos. Aqueles que querem, aqueles a quem servimos estão mortos, seus espíritos jamais voltarão a viver. Tu os alcançastes e os destruístes. Há muitos caíram no esquecimento. Ó Senhor, engrandeceste nosso povo. Sim, tu nos tornastes grandes, expandiste nossas fronteiras e fostes glorificados. Senhor, em angústia te buscamos, oramos sobre o peso da tua disciplina, como a mulher grávida que contorce e grita de dor quando dá à luz, assim estávamos em tua presença, Senhor. Nós também nos contorcemos de dor intensa, mas nosso sofrimento em nada resultou. Não trouxemos salvação à terra, nem vida ao mundo. Teus mortos, porém, viverão, seus corpos ressuscitarão. Aqueles que dormem na terra se levantarão e cantarão de alegria, pois tua luz que dá vida descerá como orvalho sobre o teu povo no lugar dos mortos. Vá para casa, meu povo, tranque as portas, esconda-se para um breve tempo, até que tenha passado a ira do Senhor. Vejam, o Senhor vem dos céus para castigar os habitantes da terra por seus pecados. A terra já não esconderá os que foram mortos, ela os mostrará para que todos vejam. Isaías capítulo 27. Naquele dia o Senhor tomará sua veloz e terrível espada e castigará o Leviatã, a serpente que se move com rapidez, a serpente que se enrola e se contorce. Ele matará o dragão no mar. Naquele dia cantem sobre a videira frutífera, eu, Senhor, a vigiarei e a regarei com cuidado. Dia e noite a vigiarei, para que ninguém lhe cause dano. Minha ira terá passado
se houver espinhos e mato crescendo ali, eu os atacarei e os queimarei, a menos que se volte para mim e me peçam ajuda. Que façam as pazes comigo? Sim, que façam as pazes comigo. Está chegando o tempo em que os descendentes de Jacó criarão raízes. Israel brotará e florescerá e encherá de frutos toda a terra. Acaso o Senhor feriu Israel como feriu seus inimigos? Destruiu o povo como destruiu seus adversários? Não, mas os exilou para que lhes prestassem contas. Foram exilados de sua terra como se um vento oriental tivesse soprado para longe. O Senhor fez isso para purificar Israel da sua perversidade, para remover todo o seu pecado. Por isso, todos os santuários idólatras serão reduzidos a pó, nenhum poste de acera ou altar de incenso continuará em pé. As cidades fortificadas ficarão silenciadas e vazias, as casas abandonadas, as ruas cobertas de ervas daninhas, bezerros pastarão ali e mastigarão brotos e ramos. Israel é como os ramos secos de uma árvore quebrados e usa para acender o fogo. Sob as panelas é nação tola e insensata. Por isso, aquele que os criou não terá compaixão nem misericórdia. Chegará o dia, porém, em que o Senhor os ajudará como grão colhido à mão. Por um, ele os reunirá desde o rio Eufrates, no leste, até o ribeiro do Egito, no oeste. Naquele dia soará a grande trombeta. Muitos que estavam perecendo no exílio da Síria e no Egito voltarão a Jerusalém para adorar o Senhor em seu santo monte. Isaías capítulo 28. Na aflição espera a orgulhosa cidade de Samaria, a coroa gloriosa dos bêbados de Israel. Fica na parte alta de um vale fértil, mas sua beleza gloriosa murchará como uma flor. Ela é o orgulho de um povo que o vinho derrubou. O Senhor enviará um exército poderoso contra ela, como forte tempestade de granizo, chuva torrencial ou violenta inundação. Eles irromperão contra ela e a derrubarão por terra. A orgulhosa cidade de Samaria, a coroa gloriosa dos bêbados de Israel, será pisoteada pelos inimigos. Fica na parte alta de um vale fértil, mas sua beleza gloriosa murchará como uma flor. Quem a vir a apanhará, como o figo temporão que alguém apanha e come. Naquele dia, o próprio Senhor dos Exércitos será a coroa gloriosa de Israel. Será o orgulho e a alegria do remanescente de seu povo. Dará seus juízos, anseios pela justiça, coragem aos guerreiros que defendem seus portões. Agora, porém, Israel é conduzido por bêbados que vacilam por causa do vinho, cambaleiam por causa do álcool. Os sacerdotes, os profetas cambaleiam por causa da bebida forte, ficam tão tontos por causa do vinho, vacilam quando têm visões e cambaleiam quando pronunciam suas decisões. Suas mesas estão cobertas de vômito, há sujeira por toda parte. Perguntam quem o Senhor pensa que somos. Por que fala conosco dessa maneira? Acaso somos crianças pequenas, recém-desmamadas? Ele nos diz as mesmas coisas repetidamente, uma linha de cada vez, uma linha de cada vez, um pouco aqui, um pouco ali. Agora o Senhor terá de falar ao seu povo por meio de opressores estrangeiros de língua estranha. Ele disse ao seu povo: este é o seu lugar de descanso, que os exaustos repousem aqui. Este é o lugar do conforto, mas ele não quiseram ouvir. Por isso, mais uma vez, o Senhor lhes explicará a sua mensagem. Uma linha de cada vez, uma linha mais uma vez. Um pouco aqui, um pouco ali, para que tropecem e caiam. Serão feridos, pegos em armadilha e capturados, porquanto ouçam esta mensagem do Senhor. Vocês, governantes zombadores em Jerusalém, dizem: fizemos um acordo para enganar a morte, uma negociação para enviar à sepultura, a destruição
que se aproxima jamais nos tocará, pois construímos um forte refúgio feito de mentiras e engano. Por isso, assim diz o Senhor soberano: vejam, ponho em Sião uma pedra aguda, uma pedra firme e testada. É a pedra angular, preciosa, sobre a qual se pode construir com segurança. Quem crer jamais será abalado. Provarei vocês com a corda de medir da justiça e com o prumo da retidão, porque seu refúgio é feito de mentiras, uma tempestade de granizo o derrubará, porque é feito de engano, uma inundação o arrastará. Cancelarei o acordo que fizeram para enganar a morte, acabarei com sua negociação para evitar a sepultura. Quando o terrível inimigo chegar, vocês serão pisoteados. A inundação virá repentinamente a cada manhã, de noite, até que sejam levados embora. Essa mensagem deixará seu povo aterrorizado. A cama que vocês fizeram é curta demais para se deitarem. Os cobertores são muito estreitos para os cobrir. O Senhor virá, como fez com os filisteus no monte Perazim, contra os amorreus em Gibeão. Virá para fazer algo estranho, para realizar um ato incomum, pois o soberano Senhor dos Exércitos disse claramente que está decidido a destruir toda a terra. Portanto, deixem de zombar, o seu castigo será ainda maior. Ou o seu castigo será ainda maior. Ouçam o que vou dizer, escutem, prestem muita atenção. Acaso o agricultor vive arando a terra, mas nunca semeia? Vive preparando o solo, mas nunca planta? Por fim, não lança sementes de edro, cominho, trigo, cevada, trigo candeal, cada uma de maneira apropriada, cada uma em seu devido lugar? O agricultor sabe exatamente o que fazer, pois Deus lhe deu entendimento. Não se debulha o endro com uma marreta. Ele é malhado com uma vara. Não se passa uma roda de trilhar sobre o cominho. Ele é batido de leve com uma ripa. É fácil moer o cereal para o pão, portanto, ele não o soca demais. Ele debulha sob as rodas de uma carroça, mas não o tritura até virar pó. O Senhor dos Exércitos é excelente mestre e dá grande sabedoria ao agricultor. Isaías capítulo 29. Que aflição espera Ariel? A cidade de Davi, ano após ano, celebra suas festas. Contudo, trarei calamidade sobre vocês. Haverá muito choro e tristeza. Ariel se tornará exatamente o que significa seu nome, um altar coberto de sangue. Serei seu inimigo, cercarei Jerusalém e atacarei seus muros. Levantarei torres com cerco e a destruirei. Então, as profundezas da terra você falará, suas palavras virão do pó, sua voz sussurrará no chão, como um fantasma chamando da sepultura. De repente, porém, seus inimigos cruéis serão esmagados como o mais fino pó. Seus muitos agressores serão expulsos como palha ao vento. De repente, num instante, eu, o Senhor dos Exércitos, entrarei em ação como trovão, terremoto e grande estrondo, como vendaval, tempestade e fogo consumidor. Todas as nações que lutam contra Ariel desaparecerão como um sonho. Os que atacam seus muros sumirão como uma visão noturna. O faminto sonha que está comendo, mas ao acordar ainda tem fome. Sedento sonha que está bebendo, mas ao amanhecer ainda sente sede. Assim será com os inimigos, com muitos inimigos, aqueles que atacam o Monte Sião. Estão espantados, não acreditam? Continuem cegos se quiserem. Estão entorpecidos, mas não é pelo vinho. Cambaleiam, mas não é por bebida forte. É porque o Senhor derramou sobre vocês o espírito de sono profundo, fechou os olhos de seus profetas evidentes. Para eles, todos os acontecimentos futuros desta visão são um livro selado. Quando você o entregar aos que sabem ler, dirão: não podemos ler
pois está selado. Quando entregar aos que não sabem ler, dirão: não sabemos ler. Portanto, o Senhor diz: este povo fala que me pertence, honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. A adoração que me prestam não passa de regras e ensinamentos por homens. Por isso, mais uma vez, deixarei este povo maravilhado com as obras maravilhosas. Sabedoria dos sábios passará e a inteligência dos inteligentes desaparecerá. Que aflição espera. Que aflição espera os que procuram esconder seus planos do Senhor, que realizam seus atos perversos na escuridão. Dizem: o Senhor não nos vê, não sabe o que se passa. Como são tolos, ele é o oleiro e certamente é maior que vocês. O barro pode. Marco vocês o barro. Pode o objeto criado dizer àquele que o criou, ele não me fez? Pode o vaso dizer, o oleiro não sabe o que faz? Logo, em pouco tempo, as bosques do Líbano se tornarão campo fértil. Os campos férteis produzirá colheitas fartas. Naquele dia, os surdos ouvirão as palavras lidas num livro, os cegos verão no meio da escuridão e das trevas. Os humildes ficarão cheios de alegria do Senhor, os pobres exultarão no Santo de Israel. O opressor já não existirá, o arrogante desaparecerá, e os que tramam mal serão destruídos, os que condenam os inocentes como testemunhos falsos desaparecerão. O mesmo acontecerá aos que trapaceiam para pertencer à justiça e contam mentiras para destruir os inocentes. Por isso, o Senhor, que resgatou Abraão, diz ao povo de Israel: povo meu não será mais envergonhado, nem ficará pálido de medo quando vierem seus muitos filhos. Todas as bênçãos que lhes dei reconhecerão a santidade do Santo de Jacó, temerão Deus de Israel. Os que se desviam terão discernimento e os que se queixam aceitarão as instruções. Isaías capítulo 30. Que aflição espera meus filhos rebeldes, diz o Senhor. Vocês fazem planos contrários aos meus, acordos não dirigidos por mim, com isso amontam pecado sobre pecado, pois, sem me consultar, desceram ao Egito em busca de ajuda, puseram sua confiança na proteção de Faraó, tentaram esconder-se na sombra dele, mas, ao confiar em Faraó, serão envergonhados, ao esconder-se nele, serão humilhados, pois, embora o poder dele se estenda até Zoan, seus embaixadores tenham chegado a Anes, todos que confiam nele serão envergonhados, ele nada os ajudará, mas sim lhes trará humilhação e desonra. Recebi esta mensagem acerca dos animais do Negueb. As caravanas se movem lentamente pelo deserto, pelo terrível deserto, lugar de leões, leoas e leões, de serpentes e cobras venenosas. Seguem em direção ao Egito, como jumentos carregados de riquezas, camelos levando muitos tesouros, pagamentos em troca de proteção. O Egito nada dará como retribuição. As promessas do Egito não têm valor algum, por isso eu chamo Raabe, o dragão inofensivo. Agora, vai e escreva essas palavras, registre num livro, elas permanecerão até o fim dos tempos como testemunha e de que este povo é rebelde, teimoso e se recusa a ouvir a lei do Senhor. Dizem aos videntes: não tenham mais visões, e aos profetas: não nos digam o que é certo, falem coisas agradáveis, contem-nos mentiras, esqueçam a verdade, saiam o caminho estreito. Parem de nos falar do Santo de Israel. Esta é a resposta do Santo de Israel. Porque desprezam o que lhes digo, preferem confiar em opressões e mentiras. A calamidade virá sobre vocês de repente, como um muro inclinado que se rompe e desmorona. Num instante desabará e cairá por terra.
serão despedaçados como vasilhas de barro, esmigalhados tão completamente que não será um caco grande suficiente para tirar brasas da ladeira ou um pouco de águas do poço. Assim diz o Senhor soberano, o Santo de Israel: vocês só serão salvos se voltarem para mim e em mim descansarem. Naquilo, na tranquilidade e na confiança está a sua força, mas vocês não quiseram saber. Disseram: nada disso, entraremos na batalha montando em cavalos velozes. A única velocidade que verão, porém, será de seus inimigos os perseguindo. Cada um deles perseguirá 1000 de vocês, 5 deles farão todos vocês fugirem. Serão deixados como mastros solitários numa colina com bandeira no alto de um monte distinto. Portanto, o Senhor esperará até que voltem para ele, para lhe mostrar seu amor e compaixão, pois o Senhor Deus é fiel, felizes os que nele esperam. Ó povo de Sião, que mora em Jerusalém, você não chorará mais. Ele será bondoso quando lhe pedirem ajuda. Certamente atenderá seus clamores, embora o Senhor lhes tenha dado angústia como alimento, aflição como bebida, ele permanecerá com vocês para lhes ensinar. Vocês verão seu mestre como os próprios olhos, e seus ouvidos ouvirão uma voz atrás de vocês dirá: este é o caminho pelo qual devem andar. Quer se voltem para a direita, quer para a esquerda. Então vocês destruirão todos seus ídolos prata, suas valiosas imagens de ouro, jogarão tudo fora como se fossem trapos imundos e dirão: já vai tarde. Então o Senhor os abençoará como chuva na época de plantar. Terão colheitas fartas em muitas pastagens para seus animais. Os bois, os jumentos que lavram a terra comerão cereais de boa qualidade, e o vento levará a palha. No dia em que seus inimigos forem massacrados e as torres caírem, haverá riachos correndo em todos os montes da colina. A lua será mais brilhante quanto o sol. O sol será 7 vezes mais claro, como a luz de 7 dias em um só. Assim será quando o Senhor começar a sarar o seu povo e curar as feridas que lhe causou. Vejam, o Senhor vem de longe, ardendo de ira, cercado de densas nuvens de fumaça. Seus lábios estão cheios de fúria, suas palavras consomem como fogo. Seu sopro é como a inundação e sobe até o pescoço dos seus inimigos. Como sua peneira separará as nações para a destruição, colocará nelas um freio que levará à ruína, mas vocês entoarão um cântico de alegria, como o cântico das festas sagradas. Vocês se alegrarão como quando flautistas conduz um grupo de peregrinos a Jerusalém, do monte do Senhor, a rocha de Israel. O Senhor fará ouvir a sua voz majestosa e mostrará a força de seu braço poderoso. Em sua ira descerá como chamas devoradoras, chuvas torrenciais, tempestades e pedras de granizo. Por ordem do Senhor, os assírios serão despedaçados. Ele os ferirá mortalmente com seu cetro. Quando o Senhor os ferir com sua vara de castigo, seu povo celebrará com tamborins e harpas. Ele levantará seu braço poderoso, lutará contra os inimigos. Tofete, o lugar do fogo, há muito está pronto para o rei assírio. Há um monte de lenha guarda sobre a figueira. O sopro do Senhor, como fogo de um vulcão, a acenderá. Isaías capítulo 31. Que aflição espera os que buscam a ajuda do Egito, que confiam em seus cavalos, carros de cavaleiros, dependem da força de exércitos humanos, em vez de olhar para o Senhor, o Santo de Israel. Em vez da sabedoria, o Senhor enviará grande calamidade, não mudará de ideia. Ele levantará contra os perversos, contra
àqueles que os ajudam, pois os egípcios são simples mortais e não Deus. Seus cavalos são apenas carne, não espírito. Quando o Senhor levantar a mão contra eles, tropeçarão, e aqueles que ajudam e aqueles que são ajudados, todos cairão e morrerão juntos. Pois o Senhor me disse: quando um leão jovem, forte, ruge sobre a ovelha que ele matou, não se assusta com os gritos nem com os ruídos de um bando de pastores. De igual modo, o Senhor dos Exércitos descerá e lutará sobre o monte Sião. O Senhor dos Exércitos sobrevoará Jerusalém e a protegerá como a ave protege o ninho, defenderá e livrará a cidade, passará sobre ela e a salvará. Os israelitas, embora sejam os rebeldes, perversos, voltem para o Senhor. Chegará o dia que cada um de vocês jogará fora os ídolos de ouro e as imagens de prata que suas mãos pecaminosas fizeram. Os assírios serão destruídos, mas não por espadas de homens. A espada de Deus os ferirá, entrarão em pânico e fugirão. Os jovens assírios serão levados como escravos. Até os mais fortes tremerão de pavor. Os príncipes fugirão ao ver sua bandeira de guerra. Assim diz o Senhor, cujo fogo queima em Sião, cujas chamas ardem em Jerusalém. Isaías capítulo 32. Vejam, aí vem o rei justo, seus príncipes governarão com retidão, cada um será como abrigo contra o vento e refúgio contra a tempestade, como o riacho no deserto, a sombra de uma grande pedra em terra seca. Então todos que têm olhos verão a verdade, e todos que têm ouvidos o ouvirão. Até os que irão depressa serão bons, terão bom senso e entendimento. Os que gaguejam falarão com clareza. Naquele dia, os tolos não serão considerados heróis, e as pessoas sem caráter não serão respeitadas, pois os tolos dizem tolices, planejam mal, praticam perversidade e espalham falsos ensinamentos a respeito do Senhor. Negam comida aos famintos e não dão água aos sedentos. As artimanhas dessa gente sem caráter são perversas, tramam planos maldosos e mentem para condenar os pobres, mesmo quando a causa dos pobres é justa ou generoso, porém planejam fazer o que é generoso e permanecem firmes em sua generosidade. Ouçam, mulheres negligentes, prestem atenção. Vocês que são tão arrogantes, em breve, pouco mais de um ano, vocês presunçosas ficarão apavoradas. Suas plantações de frutas nada produzirão, não haverá colheitas. Tramam, mulheres negligentes, deixem de lado sua arrogância. Arranquem suas lindas roupas e vistam-se de pano de saco. Batam no peito em lamento as suas belas propriedades e videiras frutíferas, pois suas terras ficarão cobertas de espinhos e mato. Seus lares e alegres e suas cidades felizes desaparecerão. O palácio será abandonado, a cidade sempre agitada ficará vazia. Jumentos selvagens andarão soltos e rebanhos pastarão nas fortalezas e nas torres de vigia, até que por fim o Espírito seja derramado do céu sobre nós. Então o deserto se tornará um campo fértil, e o campo fértil produzirá colheitas fartas. A retidão governará no exército, a justiça no campo fértil. E essa justiça terá paz, haverá sossego, confiança para sempre. Meu povo viverá em paz, tranquilo em seu lugar, em seu lar. Terá descanso e segurança, ainda que os bosques sejam destruídos, a cidade seja arrasada. O povo será abençoado. Onde quer que semeiam, terão colheitas fartas. Seu gado e seus jumentos pastarão livremente. Isaías capítulo 33. Que aflição espera vocês, assírios, que demonstram aos os outros, mas nunca foram destruídos? Que destroem os outros, mas nunca foram destruídos? Traem outros, mas nunca foram traídos? Quando terminam de destruir, serão destruídos. Quando terminarem de trair, serão traídos. Mas tem misericórdia de nós, Senhor, pois esperamos em Ti.
Se nosso braço forte a cada dia, se nosso braço forte a cada dia, nossa salvação em tempo de angústia, o inimigo corre quando ouve tua voz, quando te levantas, as nações fogem, como os campos são despojados por lagartas e gafanhotos, assim o exército da Síria será despojado. Embora o Senhor seja grandioso e viva nos céus, fará de Sião a habitação de sua justiça e retidão. Ele será o seu firme alicerce e lhe proverá farto suprimento de salvação. Sabedoria, conhecimento e temor do Senhor será o seu tesouro. Agora, porém, os guerreiros valentes choram em público, seus embaixadores da paz derramam lágrimas de amargura, suas estradas estão despertas, ninguém mais viaja por elas, quebram tratado de paz e não se importa com as promessas que fizeram perante testemunhas. Não tem respeito por ninguém. A terra de Israel murcha de tanto chorar. O Líbano seca de vergonha. A planície de Sarão agora é um deserto. Bazã e Carmelo foram saqueados. O Senhor, no entanto, diz: agora me levantarei, agora mostrarei meu poder, minha força. Vocês só produzem capim seco e palha. Seu sopro se transformará em fogo e os consumirá. Seu povo será completamente queimado, como espinheiro cortado e lançado no fogo. Preste atenção ao que diz, nações distantes. Vocês que estão próximas, reconheçam meu poder. Os pecadores em Sião tremam de medo. O terror se apoderará dos ímpios. Quem pode conviver com este fogo consumidor? Quem pode sobreviver a essas chamas devoradoras? Os que são justos e íntegros, e os que não lucram por meios desonestos, e os que mantêm afastados o suborno, os que dão ouvidos aos que tramam o assassinato, os que fecham os olhos para a tentação de fazer o mal. Esses habitarão nas alturas, as rochas dos montes, e serão sua fortaleza. Terão provisão de alimento e não lhes faltará água. Seus olhos verão o rei em todo o seu esplendor, verão uma terra que se estende para longe. Vocês se lembrarão deste tempo de terror e perguntarão: onde estão os oficiais que cortaram nossas torres? Onde estão os que registram um despojo tirado de nossa cidade? Derrotada? Não terão mais esse povo arrogante, o que fala em língua estranha e desconhecida. Em vez disso, verão Sião como um lugar de festas sagradas. Verão Jerusalém, cidade tranquila e segura. Será como uma tenda, como uma corda bem esticada, uma estaca firmemente cravada no chão. O Senhor será nosso poderoso, será como um largo rio de proteção. Que nenhum adversário consegue atravessar, que nenhuma embarcação inimiga consegue navegar, pois o Senhor é nosso juiz, nosso comandante, nosso rei, ele nos livrará. As velas dos inimigos perdem soltas de mastros quebrados, presas com cordas inúteis. Seu tesouro será repartido entre o povo de Israel. Até mesmo os deficientes físicos receberão sua parte. O povo já não dirá: estamos doentes e indefesos, pois o Senhor perdoará seus pecados. Salmo 117 diz assim: louvem o Senhor todas as nações, louvem todos os povos, pois grande é seu amor por nós. A fidelidade do Senhor dura para sempre. Louvado seja o Senhor. Salmo 118. Deem graças ao Senhor, porque ele é bom, seu amor dura para sempre. Todo Israel diga: seu amor dura para sempre. Os sacerdotes descendentes de Arão digam: seu amor dura para sempre. Todos que temem o Senhor digam: seu amor dura para sempre. Em minha angústia orei ao Senhor, ele ouviu e me livrou. O Senhor está comigo, portanto não temerei. O que me pode fazer os simples mortais?
Sim, o Senhor está comigo e ele me ajudará. Olharei com triunfo para os que me odeiam. É melhor refugiar-se no Senhor que confiar em pessoas. É melhor refugiar-se no Senhor que confiar em príncipes. Todas as nações hostis me cercaram, mas eu as destruí em nome do Senhor. Sim, elas me cercaram de todos os lados, mas eu as destruí em nome do Senhor. Como um enxame de abelhas me rodearam e ardem contra mim como um fogo crepitante, mas eu as destruí em nome do Senhor. Meus inimigos fizeram todo o possível para me derrubar, mas o Senhor me sustentou. O Senhor é minha força, meu cântico, a minha salvação. No acampamento dos justos há cântico de alegria e vitória. A mão direita do Senhor realizou grandes feitos. A mão direita do Senhor se levanta em triunfo. A mão direita do Senhor realizou grandes feitos. Não morrerei, pelo contrário, viverei para contar o que o Senhor fez. O Senhor me castigou severamente, mas não me deixou morrer. Abram para mim as portas por onde entram os justos, entrarei e dançarei graça e darei graças ao Senhor. Essas portas conduzem à presença do Senhor e os justos entram por ela. Eu dou graças porque respondestes minha oração e me deste vitória. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto é obra do Senhor, e é maravilhosa de ver. Este é o dia que o Senhor fez, nele nos alegremos e exultemos. O Senhor, ó Senhor, por favor, salva-nos, ó Senhor, dá-nos sucesso. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Nós os abençoamos da casa do Senhor. O Senhor é Deus e resplandece sobre nós. Peguem os sacrifícios e amarrem-no com cordas sobre o altar. Tu és Deus, eu te louvarei. Tu és meu Deus e eu te exaltarei. Deem graças ao Senhor, pois ele é bom, seu amor dura para sempre. Salmos 119, primeira parte. A próxima parte continuaremos amanhã, então vamos para o último capítulo de hoje. Salmo 119, a partir do verso 1. Como são felizes os íntegros, os que seguem a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem a seus preceitos e o buscam de todo o coração, não praticam o mal, andam em seus caminhos. Tu nos encarregastes de seguir fielmente tuas ordens. Meu grande desejo é que minhas ações sempre reflitam teus decretos. Então, não ficarei envergonhado quando medir em todos os teus mandamentos. Eu te darei graças por viver corretamente à medida que aprender teus justos estatutos. Obedecerei teus decretos. Por favor, não desista de mim. Como pode o jovem se manter puro obedecendo a tua palavra? De todo o meu coração te busquei, não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardei a tua palavra em meu coração, para não pecar contra ti. Eu te louvo, ó Senhor, ensina-me teus decretos. Recitei em alta voz todos os estatutos que nos destes. Alegrei-me com o carinho apontado por teus preceitos, tanto quanto com muitas riquezas. Meditarei em tuas ordens, refletirei sobre teus caminhos. Terei prazer em teus decretos, e não me esquecerei da tua palavra. Trata teu servo com bondade, para que eu viva e obedeça a tua palavra. Abra meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua lei. Sou estrangeiro na terra. Não escondas de mim teus mandamentos. Tenho sempre imenso desejo por teus estatutos. Tu repreendes os arrogantes, são malditos os que se desviam dos teus mandamentos. Não permitas que zombem de mim
e me desprezem, pois tenho obedecido os teus preceitos. Até os príncipes se reúnem e falam contra mim, mas eu meditarei em teus decretos. Tenho prazer em teus preceitos. Eles me dão conselhos sábios. Estou prostrado no pó. Restaura minha vida com tua palavra. Relatei meus planos a ti e me respondeste. Agora ensina-me teus decretos. Ajuda-me a entender tuas ordens e eu meditarei em tuas maravilhas. Minha alma chora de tristeza, fortalece-me com tua palavra. Afasta de mim o caminho da mentira, dá-me o privilégio de conhecer tua lei. Escolhi o caminho da verdade, decidi viver de acordo com os teus estatutos. Apego-me a teus preceitos, Senhor. Não permitas que eu seja envergonhado. Buscarei teus mandamentos, pois tu aumentaste meus entendimentos. Ensina-me teus decretos, ó Senhor, e eu os guardarei até o fim. Dá-me entendimento e obedecerei a tua lei de todo o coração, porém em prática. Faz-me andar em teus mandamentos, pois neles tenho prazer. Dá-me entusiasmo por teus preceitos e não pela ganância. Desvia meus olhos de coisas inúteis e restaura-me por meio da tua palavra. Confirma a teu servo a tua promessa que fizestes aos que te temem. Afasta de mim os meus caminhos vergonhosos, pois teus estatutos são bons. Em anseio por obedecer às tuas ordens, restaura a minha vida por justiça. Senhor, dá-me teu amor, a salvação que me prometeste. Então poderei responder aos que me insultam, pois confio em tua palavra. Não retires de mim a palavra da verdade, pois teus estatutos são minha esperança. Continuarei a obedecer a tua lei para todo sempre. Andarei em liberdade, pois me dediquei às tuas ordens. Falarei de teus preceitos a reis e não me envergonharei. Como tenho prazer em teus mandamentos, como eu os amo. Celebro em teus mandamentos, que amo, e em teus estatutos, em teus decretos medito. Lembra-te das promessas que fizeste a teu servo. Ela é minha esperança. Tua promessa renova minha força. Ela me consola em minha aflição. O tempo todo os orgulhosos me desprezam, mas eu não me desvio da tua lei. Medito em teus estatutos, não tão antigos, ó Senhor, eles me consolam. Fico furioso com os perversos, pois eles rejeitam a tua lei. Teus decretos são o tema da minha canção na casa onde tenho vivido. À noite penso que tu és Senhor, portanto obedeço a tua lei. Assim passo meus dias obedecendo às tuas ordens. Senhor, tu és minha herança. Prometo obedecer às tuas palavras. Busco o teu favor de todo o coração. Tem misericórdia de mim, como prometeste. Refleti sobre o rumo da minha vida e resolvi seguir teus preceitos. Eu me apressarei sem demora, obedecerei teus mandamentos. Os perversos tentam me arrastar, mas não me esquecerei da tua lei. Levanto-me à meia-noite para te dar graças por teus justos estatutos. Sou amigo de todos que te temem e dos que obedecem às tuas ordens. Ó Senhor, teu amor enche a terra, ensina-me os teus decretos. Muitas coisas boas tens feito, Senhor, como prometeste. Ensina-me bom senso e dá-me conhecimento, pois creio em teus mandamentos. Antes de me disciplinares, eu vivia desviado. Agora, porém, sigo a tua palavra de perto. Tu és bom e fazes somente o bem. Ensina-me teus decretos. Os arrogantes mantêm a meu respeito, bem tenho respeito, mas eu obedeço a tuas ordens de todo o coração. O coração deles é tolo e insensível, mas eu tenho prazer na tua lei. O sofrimento foi bom para mim
pois me ensinou dar atenção aos teus decretos. Tua lei é mais valiosa para mim do que milhares de pedaços de ouro e prata. Tu me fizeste e me formaste. Dá-me entendimento para entender teus mandamentos, que eu seja motivo de alegria para os que te temem, pois tua palavra, pois a tua palavra depositei minha esperança. Eu sei, ó Senhor, os teus estatutos são justos e me disciplinastes por tua fidelidade. Agora que teu amor me console, como prometeste e a teu servo. Cerca-me a tua compaixão, para que eu viva, pois tenho prazer na tua lei. Sejam envergonhados arrogantes que mentiram a meu respeito. Eu, porém, meditarei em tuas ordens. Una-se a mim todos que temem, os que conhecem teus preceitos, que eu seja inculpável na obediência de teus decretos, então jamais serei envergonhado. Estou exausto de tanto esperar por teu livramento, mas depositei minha esperança em tua palavra. Meus olhos se esforçam para ver tua promessa se cumprir. Quando me consolarás, mesmo enrugado, como vasilhas de couro na fumaça, não me esqueci de teus decretos. Até quando terei de esperar? Quando castigarás os que me perseguem, os arrogantes que me seguem, que não seguem tua lei, abriram covas fundas para me pegar. Todos os teus mandamentos são confiáveis. Protege-me dos que me perseguem sem motivo. Quase acabaram comigo, mas não abandonei tuas ordens. Por teu amor, preserva minha vida. Então continuarei a obedecer teus preceitos. Tua palavra é eterna, ó Senhor, está firme nos céus. Tua fidelidade se estende de geração a outra, duradoura, como a terra se estabelece. Teus estatutos permanecem até hoje, pois tudo está a serviço de teus planos. Se a tua lei não fosse meu prazer, eu teria morrido em meu sofrimento. Jamais me esquecerei das tuas ordens, pois é por meio delas que me dás vida. Sou teu, salva-me, pois tenho buscado tuas ordens. Embora os perversos fiquem à espreita para me matar, meditarei em teus preceitos. Percebi que até mesmo a perfeição tem limite, mas não há limite para teu mandamento. Glória a Deus. Vamos parar por aqui hoje, Salmo 119, verso 96, e amanhã daremos continuidade desse tão lindo projeto de leitura da palavra de Deus. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde poderosamente.